somos alunos do curso de Direito e vamos apresentar agora a entrevista sobre a matéria Teoria Geral de Estado, onde o nosso entrevistado é o ex-deputado Júlio Tsica, atualmente o ouvidor-geral do Estado. Senhor ouvidor, nós vamos fazer algumas perguntas no contexto do Estado e sociedade. Eu gostaria inicialmente que o senhor se apresentasse, por favor. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Júlio Tsica, como já disse Roque, fui deputado durante 4 mandatos e assumo hoje a Ouvidoria Geral do Estado, terminando o último mandato no cargo de vice-presidente da Assembleia. Portanto, esses últimos 16 anos, uma experiência no Poder Legislativo e agora, pela primeira vez, uma experiência nova junto ao Poder Executivo, assumindo a Ouvidoria Geral do Estado. Ok. Senhor Júlio, sabemos que o cidadão ele é o primeiro responsável pela escolha dos seus governantes. Entretanto, de que forma o agente político pode interferir de forma efetiva na vida desse cidadão eleitor? Vamos entrando na primeira e na segunda pergunta, né, Roque? Que eu estou ficando na apresentação. Olha, conceituar o Estado é muito fácil, porque você parte a partir de vários conceitos dos primórdios. Então, se a gente fosse falar aqui de Maquiavel, o Estado é pensado na perspectiva da manutenção do status quo, ou seja, o Estado existe para que os poderosos continuem sempre cada vez mais poderosos. Se a gente for lembrar de Aristóteles, a gente vai pensar o Estado como uma forma de organização na perspectiva de que o povo interceda nas discussões, que nasce aí a ideia do Estado democrático, que pese a experiência desastrosa da nossa primeira democracia dos primórdios, que foi em Roma. Aquela experiência de ir para a praça e na praça você dizer é João, é Antônio, é isso, é aquilo, é até Jesus ou Barrabás, enfim, a ideia da democracia em praça pública. Naturalmente que a segunda pergunta tem a ver com a primeira e avança não só no conceito, mas no contexto. Então, o Estado que nós vivemos hoje, o Estado brasileiro hoje, o que diz a nossa Constituição, é que nós vivemos o Estado democrático de direito. Obviamente que todos nós aqui vivemos com os pés no chão e sabemos que essa teoria ainda está relativamente longe de uma realidade, porque que democracia? Democracia, o Estado democrático de direito, o Estado democrático se caracteriza pela igualdade de oportunidade. Então, estou falando de pão, estou falando de saúde, estou falando de educação, estou falando de habitação, estou falando de lazer. Então, nós sabemos que isso ainda não é verdade. Há pouco tempo atrás, a gente vivia um debate muito duro quando discutia economia, que era a ideia do Estado neoliberal. O Estado neoliberal, aquele conhecido como Estado leve, o Estado que não deve ter tarefas como cuidar de educação, cuidar de saúde, etc. Daí um discurso muito pesado, inclusive, na ditadura, e logo após dela, capitaneado por partidos de centro-direita, sobretudo, que era a ideia de dizer que o Estado democrático era um elefante branco, era muito pesado, não conseguia, portanto, garantir esses direitos. Aí vem a ideia de você ter o que em um Estado democrático de direito, que se chama de direito social, no Estado neoliberal isso vira mercadoria. Então, tem uma saúde boa, quem pode comprar, pagando seus bons convênios. Tem uma educação boa, quem pode comprar. Então, nas universidades públicas, nas universidades particulares, melhor dizendo, e isso não passando de forma muito mais intensa, porque hoje você tem uma série de programas, além de você ter um aumento das universidades, no caso da Bahia, mais vergonhoso ainda, que há 12 anos atrás nós tínhamos uma universidade federal, hoje nós temos 6, É claro que nós queremos 30, mas saímos de uma para 6, em 200 anos, uma. Em 12 anos conseguimos avançar de uma para 3. Então, o Estado democrático de direito é esse que não só, como você colocou na segunda pergunta, não só se caracteriza pela garantia do direito, mas também pela participação direta da sociedade, a cidadania. A grosso modo, aqui conceituando cidadania, quando a cidade se preocupa com você e vice-versa, ou seja, quando você faz parte da cidade. Então, a cidadania
a gente até chama às vezes de cidadania ativa, cidadania real. Mariana Chauí chama de democracia substantiva, exatamente por conta dessa cidadania ativa. Então, isso é que é fundamental, né? Cada vez mais a sociedade organizada, o indivíduo, o cidadão, portanto, individualmente também, tem que assumir os mecanismos de controle social e participar diretamente. Eu sei que hoje, por exemplo, a gente vive uma crise na política brasileira. Eu sou daqueles que acham que a gente está vivendo um trauma muito grande, mas extremamente importante, né? Porque a gente nunca viu gente rica ir para a cadeia, ser algemado na frente da TV. Isso virou rotineiro, né? Então isso não significa dizer que tem mais bandido, mais corrupção hoje do que ontem. Sempre houve corrupção nesse país, mas infelizmente a impunidade sempre foi uma marca. Vocês que são estudantes de direito sabem que quanto custa um advogado criminalista, porque lida exatamente com a liberdade, ou seja, não tem preço. O criminalista não tem preço. E se você for olhar no Brasil, as prisões estão abarrotadas. E quem está lá? Quem está preso? A maioria absoluta jovens, de até 29 anos, negros e pobres. Nós vimos agora na rebelião no presídio de Feira de Santana, capacidade para quase 600 internos, tem mais de 1.400 internos. Na rebelião, 10 mortos, 5 sendo decapitados. Vai olhar quem foi, e quem está lá. O Roque, que vive uma experiência há algum tempo junto ao sócio educativo, sabe que a gente tem uma lei importantíssima, né, que é uma lei muito nova, moderna e eficaz, que é o SENASE, e infelizmente essa lei que possibilita a reinserção da criança, do adolescente na sociedade, infelizmente você vai também para as casas, né, que lidam com essas crianças, não tem nenhuma criança rica, adolescente rico. Então o rico, quando fuma maconha, vai se divertir em Miami para esfriar a cabeça. O pobre cumpre a medida socioeducativa. E aí, eu acho fundamental que vocês façam esse debate. Quer dizer, o estudante de qualquer curso de direito, eu acho que tem um papel mais relevante ainda. Não dá para ficar preso na universidade como se ali fosse um quadrado da teoria. Né? Pois fica muito restrito o aspecto teórico com essa realidade concreta que vocês estão fazendo aqui. E eu acho que as universidades começam a fazer mais hoje, que é trazer gente de fora para dentro, é sair da universidade, ir para fora, conhecer a realidade concreta, que vocês vão lidar amanhã como profissionais, seja na área do direito, seja assistente social, seja psicólogo, seja qualquer outra profissão. Fundamental que a teoria seja o momento do encontro com o conhecimento, mas o cruzamento com o conhecimento, o debate com o conhecimento, obviamente, conhecer e aprofundar a realidade concreta. Portanto, essa cidadania ativa é fundamental para isso. Se a gente se acomoda, a gente viveu um passado, nossos avós diziam todo o tempo, política e religião não se discute. É exatamente o inverso, né? Eu tenho a alegria de ser Bahia, Roque, coitado, tenho o azar de ser Vitória, e a gente não vai... eu brinco com o time dele quando o meu ganha, ele brinca com o meu quando o meu perde, faz parte. A gente não é selvagem para um brigar com o outro, porque um é Bahia, outro é Vitória. Tanto quanto religião. Eu sou católico, o meu irmão é do candomblé, espírita, evangélico. Por que não a gente conversar, dialogar, aprender um com a espiritualidade do outro? A política mais ainda. Porque a política é isso, é discutir o Estado, não só na perspectiva de refletir conceito, né, de debater conceito, mas de repensar novos conceitos. Isso é fundamental para nós. Então, o Estado, né, a gente costuma dizer até que cada um tem um governo que merece, né, ou coisa parecida nos ditados populares, mas o Estado é fruto de uma consciência social. Somos nós os que produzimos as leis, somos nós que fazemos o Estado ser exatamente o que nós queremos. O Estado não vai ser outra coisa, senão o que nós queremos. Então, essa participação na cidadania ativa de cada um é fundamental para que a gente tenha os dias que nós queremos que tenha e não fique só desejando. Você falava da questão dos cortes, eu vou me antecipando aqui, dos cortes recentemente, agora no orçamento do governo do Estado, uma palavra que virou um certo palavrão, que é o contingenciamento do orçamento. Eu acho muito ruim. Eu acho que contingenciar orçamento é muito ruim. Quando se trata de contingenciar políticas sociais, é pior ainda. Então, quando você corta o orçamento da educação,
você vota na saúde, você vota em políticas sociais, aí é o fim da picada. Você faz isso para quê? Para garantir pagamento de juros da dívida. Aí é mais complicado ainda. Eu acho que o Brasil ele foi criado em cima de 3 pilares que ainda se mantém muito firme. Um deles, a gente sabe que é a dependência externa, e que tem muito a ver, quando estou falando agora de dívidas, por exemplo, com credores internacionais. Nem falo da dívida interna, que também é um problema. Então, essa dependência nossa tem que acabar. A gente tem que ter uma soberania para que a gente garanta, enfim, direitos sociais do Estado que nós queremos. Portanto, contingenciar não é tirar o valor X do orçamento, mas é diminuir o orçamento, onde esse recurso que foi separado pode vir a voltar ou não. Então, contingenciar automaticamente não é retirar, mas é uma previsão de que aquele valor pode vir a ter ou não. Agora, como deputado, no seu trabalho, como você percebeu a que ponto o seu trabalho afetou o cotidiano do cidadão brasileiro, ou da região, no caso? Digo brasileiro, foi deputado federal, não foi isso? Deputado estadual. Estadual? Baiano. Que, obviamente, você tem uma série de lutas hoje que, mesmo no aspecto da ação legislativa do Estado, você acaba tendo uma repercussão. Todas as lutas, elas se materializam também num tabuleiro do país, Então, não deixa de ter uma série de lutas nacionais. Olha, o nosso mandato, eu sou fruto do movimento social. Então, eu era coordenador de um núcleo, chamado Núcleo de Organização Popular, que não era afiliado a partido nenhum. A gente fazia política social, ou seja, a gente levantava a realidade do bairro e brigava para que reverter aquela situação. O núcleo, ele surge nessa perspectiva, mas depois ele avança, porque esse núcleo nasceu no bairro Popular de Salvador, que é Pau da Lima, e lá a gente teve uma chacina. Na época 3 jovens foram assassinados, todos 3. O único crime que estavam cometendo era estar sem camisa, em um determinado lugar, chegou policiais, enfim, acabaram matando os 3 jovens. E aí, nesse momento, o grupo acaba indo muito para essa vertente da luta dos direitos humanos. E a gente resolve lançar uma candidatura a deputado, e acabou eu sendo o candidato, e nós ganhamos a eleição. Eu sou do Partido dos Trabalhadores, na época o PT elegeu 6 deputados estaduais na Bahia. Eu acabei sendo o segundo dos 6 mais votados em Salvador, e o 4º mais votado dos 6 na Bahia. Negócio inusitado, porque todo mundo dizia como é que pode, um grupo pequeno, sem dinheiro, sem estrutura, lançar uma candidatura a deputado, isso é uma maluquice. E a maluquice acabou dando certo. A gente se elegeu com 16 mil votos e 4 anos depois foi reeleito com 33 mil votos. E a gente continuou fazendo campanha do mesmo jeito, política do mesmo jeito, e findamos 4 mandatos, tendo uma atuação muito forte junto aos movimentos sociais. Então, Vinícius, a minha experiência concreta é que, na lógica da democracia representativa, a gente só tem mandatos atuantes quando a gente consegue não só representar um determinado segmento da sociedade, mas a gente consegue ter esse segmento junto a nós no dia a dia. Então, nós conseguimos uma série de políticas públicas para a juventude exatamente por isso. Nós, ainda, com o então presidente Lula, ele convocou a primeira Conferência Nacional de Política Pública de Juventude. Nós organizamos uma frente parlamentar. A Bahia foi a segunda maior delegação, só perdendo para São Paulo, a delegação da primeira conferência. De lá para cá, nós já criamos o Conselho Estadual de Juventude, uma série de projetos. Agora, por exemplo, o governo federal acabou de lançar um programa chamado Juventude Viva, que foi exatamente a partir da experiência do nosso mandato, onde nós fizemos uma campanha. Essa campanha acabou virando uma frente parlamentar com participação ampla de todas as tribos juvenis da Bahia. Isso desencadeou, inclusive, como eu disse, nesse programa federal, que é um programa específico de combate, combate à violência à juventude negra de modo bem especial. Já foi lançado em 6 estados brasileiros, inclusive aqui na Bahia. Então, o mandato foi muito isso. Nesses 16 anos, a gente deve ter apresentado quase 300 projetos na Assembleia, e todos eles voltados muito essa realidade dos direitos humanos, a partir do combate à violência à mulher, a questão dos índios, a questão do socioeducativo, a questão da segurança pública. Então, um debate muito amplo. Esse debate sempre toma um pouco, É uma pena que
alguns dizem, ainda usam uma máxima que foi da ditadura militar, que direitos humanos é defensor de bandido. Vale lembrar que quem criou essa máxima, como eu disse, foi a ditadura lá na época da ditadura militar, onde quem militava por direitos humanos eram pessoas sérias, como Teotônio Vilela, Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Luciano, e quem eram os bandidos? Eram jovens como vocês, que, sobretudo da universidade, que brigavam pela democracia, que brigavam contra a ditadura e eram presos. E então esses militantes dos direitos humanos que eu acabei de nominar iam visitar os presos. Quem eram os presos, como eu já disse? Jovens, adultos que brigavam pela democracia. Então, como não tinham como bater nesses militantes dos direitos humanos, que era uma pessoa extremamente idônea, séria, etc., dizer que era defensor de bandido. E infelizmente essa pecha pegou. E tem alguns ignorantes hoje, né? Uma pena que tem ignorantes hoje em todos os espaços de poder, que tentam bater nos direitos humanos e não é defensor de bandido. Basta ver a Operação Lava Jato. Se tem algum militante dos direitos humanos defendendo algum daqueles bandidos que estão lá. Então, o limite dos direitos humanos é a lei. O que nós defendemos é a lei. O que cada um tem que defender é a lei. Vocês amanhã, como advogados e advogadas, como tem uma delegada aqui também, vai defender a lei, porque o limite de cada um é a lei. Quando você ultrapassa esse limite, você está cometendo um crime, você está abusando do poder, enfim, então você está fazendo uma ilegalidade e não garantindo a legalidade. Portanto, ao militante dos direitos humanos, a lei, como a todos os cidadãos e cidadãs, a lei. No caso, como você citou sobre o governo neoliberal, eu queria que você falasse mais sobre isso. Você acredita que o projeto e o plano e o estilo de governo neoliberal ele não é eficaz no Brasil? Porque nós temos países europeus com planos de governo neoliberais e não super certo. Olha, a partir da Segunda Guerra Mundial é que nasce a ideia do Estado, o Estado como um ente que garante direitos sociais. A partir da Inglaterra, Margaret Thatcher, o chamado welfare state, o Estado de bem-estar social. A partir dali que é aprofundado. Bom, você tem a crise de 29, a grande crise da economia de 29. Até a crise de 29, o que acontecia? A lei que todo mundo conhece aqui, da procura e da oferta. Ou seja, muito tomate na feira, o tomate fica com o preço mais baixo. Pouco tomate na feira, fica lá em cima. Então, as bolsas de valores de Tóquio, de Frankfurt, de Nova York, a Nasdaq ou qualquer uma outra, ela é a lei da feira. Né? E na crise de 29, que foi uma das maiores crises da história da economia mundial, a partir dali, o Estado acaba assumindo um novo papel. Porque até ali, como eu disse, era um tomate mesmo. Né? O Estado ficava de fora e a economia ia subindo e descendo, vivendo. A partir dali, o Estado interfere na economia para ser o quê? Um instrumento balizador da economia. Então ele não entra, a ideia do welfare state, do Estado de bem-estar social, não é garantir o pão para quem tem fome, né? Mas é estabilizar a economia. Então é daí que nasce políticas que você está muito velho para trabalhar, então você vai receber um dinheiro, que a gente chama de aposentadoria, né? Você está desempregado, então você vai receber um dinheiro para comprar. Quer dizer, a ideia é essa, né? A ideia do Estado de bem-estar social. Então, assistencialista. Pois é, então o Estado entra nessa perspectiva. Então é a partir dali. Né? E o Brasil, o que o Brasil faz? O Brasil traz a ideia do neoliberalismo, e aí eu obviamente sou radicalmente contra o Estado neoliberal. O Estado neoliberal diz o seguinte: eu não tenho que me preocupar com a educação, não tenho que me preocupar com a saúde. Essa é a ideia. É daí que surgem, inclusive, as chamadas PPPs, que são as parcerias público-privadas. Né? E aí, bom, a gente tem, por exemplo, uma experiência no socioeducativo, onde toda a mão de obra é terceirizada. Né? Quer dizer, então, qual é a máxima que a gente pode dizer daqui? Ó, o Estado não pode garantir a educação, mas o capital privado é que vai garantir a educação? Quer dizer, aí é acreditar em Papai Noel, né? Achar que o interesse do capital privado é garantir uma bolsa única com educação. Não é. É garantir lucro. Dá um exemplo aqui.
nos Estados Unidos, a gente tem a maior população carcerária do mundo. Todos os presídios lá são privatizados. Então, imagina, daqui a pouco você vai dizer, eu estou a fim de vender, vou abrir um presídio. Né? E aí o Estado paga para você custodiar, né, os presos. Então, essa, eu confesso que eu não acredito. Agora, você pode ter boas experiências? Pode. Não vou dizer que não possa, né? A gente pode pensar, a gente tem uma experiência boa aqui na Bahia, que especificamente em Salvador, que é o Hospital do Subúrbio. O Hospital do Subúrbio é uma PPP, né? É uma parceria público-privada, já ganhou vários prêmios internacionais. Agora eu vou dar um exemplo. Na lei da PPP, do Hospital do Subúrbio, na época, preocupado em que todo enfermo que chegasse fosse atendido e atendido com o rigor necessário, né, foi colocado na lei o seguinte: não pode ficar enfermo na maca no corredor. Legal, né? Isso na teoria. Só que na prática, o que acontece? Chegou o limite X de paciente, o cara pode chegar lá morrendo, ele não volta para dentro do hospital. Aí você vai para o hospital geral, que é 100% público, 100% SUS, você diz, pô, que absurdo, o cara está ali no corredor na maca, mas ele não é colocado para fora, ele fica no corredor até que tenha quarto, até que tenha UTI, até que tenha CM, mas ele entra, né? Exatamente por isso. Então, o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, é uma política revolucionária, é uma política ousada, porque o que? É universalizar o direito à saúde, como a questão da assistência social. O SUS, o Sistema Único de Assistência Social, é universalizar o direito à assistência social, aí na contramão daquilo que você falou, do assistencialismo. Então, o direito deixa de ser um favorzinho no assistencialismo para ser, de fato, um dever do Estado garantido. Então, se é um Estado democrático de direito, todos nós somos sujeitos de direito. Portanto, cabe ao Estado garantir. Então, quando você paga imposto, você está fazendo o quê? Você está fortalecendo o Estado para que o Estado lhe devolva isso como? Políticas públicas. Então, isso é fundamental que aconteça. Então, eu acho que o Estado neoliberal ele não resolve. Nós temos um conceito de Estado sensacional na nossa Carta Magna. O que a gente precisa é que, de fato, ele seja universalizado para todos. Ok, sem mais perguntas. Sem mais perguntas, então eu agradeço a entrevista ao deputado Iuro, então ouvidor-geral do Estado, e em nome da turma, parabéns, Iuro. Eu que agradeço. Então, vocês estão debatendo muito assuntos conjunturais.